O desafio de manter o foco, a ansiedade e o pensamento acelerado controlados é quase unânime na sociedade contemporânea. Como manter o cérebro ativo dentro desse contexto? A atenção plena pode ser um caminho. Um cérebro ativo, a gente sempre começa com um estado mais consciente. Então, eu estou realizando uma atividade, eu ter consciência do que eu estou fazendo, né? Então, quanto mais consciente eu fico, mais benefícios eu consigo perceber. Então, quando no final de uma atividade, de um exercício, uma leitura, por exemplo, a gente consegue ver os benefícios, o resultado desse cérebro ativo e consciente, né? A fixação, diferente do que muitos de nós pensamos, é a consequência da repetição. A gente precisa entender que a repetição ela é necessária, na verdade, né? Quando a gente tem algo que a gente fez correto, e a gente percorre esse caminho várias vezes, e sabendo que ele é correto, a gente tem uma certeza. Então, a gente vai com mais segurança. E dentro mesmo do nosso cérebro, quando essa sinapse ela já está bem construída, bem desenvolvida, quanto mais a gente passar por esse raciocínio, mais firme ele vai ficando. Então, quando a gente olha uma neuroimagem assim, ele inclusive fica um caminho um pouco mais grosso. Então, a repetição ela faz isso, né? Então, quanto mais a gente repete, mais a gente está exercitando o nosso cérebro. Então, esse cérebro ele vai mudar, né? Ele vai ter esse reforço na conexão, e aí isso também vai desenvolver memória. O resultado é memória. E falando em músculo, assim como a prática da musculação auxilia na formação da massa magra do corpo humano, os pesquisadores acreditam que um estilo de vida saudável, aliado à rotina de práticas de exercícios cerebrais, auxiliam também na reserva cognitiva de massa encefálica do ser humano. E é um músculo que a gente não vê, né? Às vezes a gente, se nós formos para uma academia, a gente quer desenvolver, por exemplo, pernas, né? Então eu sei o que eu tenho, eu consigo ver. Então, se eu coloco uma carga maior, eu consigo ver esse músculo, inclusive em atividade, né? Quando ele descansa, quando ele está ativo. E o cérebro não. Por mais que a gente se esforce, se olha no espelho enquanto está fazendo uma atividade, a gente não consegue vê-lo. Mas sim, ele se modifica. Depois que o aprendizado se estabelece, é preciso utilizá-lo. E lógico, e o mais importante também são as funções cognitivas, que aí vão garantir que aquele aprendizado ele não vai ficar só na memória de curto prazo. Então, ela vai ser uma memória de longo prazo. Então, a gente vai poder acessá-la. E se é uma atividade, por exemplo, que é mais autônoma, eu consigo transformá-la em automatizada, eu vou fazer de forma correta, estou usando a minha memória porque aquilo é recorrente, né? E aquilo vai ficando cada vez melhor também. A gente sempre tende a aprimorar, né? Em cada fase da vida, o aprendizado acontece de diferentes formas. Tem sim. Uma coisa que a gente percebe bastante, né? Principalmente aqui no Kumon, é o seguinte: quanto mais nova é a criança, a gente precisa desenvolver também a coordenação motora, principalmente a coordenação motora fina, que é super importante para facilitar o aprendizado da criança. Então, quanto menor a criança é, mais esse estímulo a gente precisa ter, mais esse desenvolvimento. Já num adolescente, por exemplo, ele já consegue ter uma gama maior de vocabulário, ele já tem capacidade para ler textos longos, fazer contas, né, cálculos aritméticos mais longos também, com mais passagens. E a gente percebe que, por conta dessa facilidade já na coordenação motora, então ele tem mais aproveitamento desse aprendizado. E na fase adulta é o momento que a gente continua aprendendo, né? Porque a gente não para de aprender nunca, né? O cérebro é uma máquina fantástica, né? Então, o adulto ele já tem tudo isso desenvolvido ao longo do tempo. Então, é lógico que ele tem que recorrer. E o bacana é que, com o adulto, por exemplo, eu tenho determinadas sinapses para determinado conhecimento. Quando vem uma informação nova, eu consigo linkar. E eu consigo, inclusive, colocar isso em execução, se bem assimilada. Então, ela vem para agregar, né? O Kenzo explicou para a gente como funciona a rotina de correção assistida, quando ele recebe a nota dos exercícios e revisa aqueles que precisam ser corrigidos. Fiz os blocos. Aí uma pessoa corrigiu e já atribuiu nota. Aí, se eu tiver um erro, aí eles me devolvem para eu corrigir e refazer, tentar entender melhor como é que é o raciocínio do treino. Seria tipo uma revisão do
da matéria que a gente já viu, para conseguir reforçar mesmo. E, como a gente nunca para de aprender, na fase 60 a mais também tem dicas de aprendizado. Com estímulo, com treino correto, voltado para a aprendizagem, a gente percebe que, por exemplo, num prazo ali de 6 meses, um adulto, idoso já também, com mais idade, já consegue desenvolver. Vou retomar a velocidade de compreensão, volta, raciocínio. Você deve estar se perguntando, mas como conseguimos criar esses, entre aspas, músculos cerebrais? O Akira repete as sentenças em inglês. Você escuta o áudio e você vai falando, repetindo o que o áudio faz. Aí você consegue escutar e saber falar corretamente. Aí depois do áudio, você aí você faz o bloco. Aí você vai lendo os enunciados e fazendo o que o enunciado pede. Só que os enunciados não são que nem português e matemática. Os de inglês, eles são em inglês. Além da leitura em voz alta e da matemática, existem outras atividades muito benéficas para o treino cerebral. Eu gosto muito de jogos, né? Por exemplo, o jogo da memória. O jogo da memória é um jogo fantástico, né? Porque você pode trabalhá-lo associando a imagem com o som, associando a imagem com ela mesma, associando a imagem com uma palavra escrita. E aí os jogadores ali, os participantes, eles precisam encontrar, né, essas combinações. E elas não estão visíveis, então ele precisa usar, puxa, onde está essa combinação? E você pode aumentar também o nível de dificuldade. E, na era digital, claro que eles também auxiliam no treinamento cerebral. Às vezes um jogo bem direcionado, um jogo de videogame, também ele é positivo, né? Então ele também é capaz de trabalhar raciocínio, velocidade de raciocínio, estratégias, né? E é possível sim a gente reservar um determinado tempo por dia e ter um efeito eficiente a longo prazo. E qual é o benefício disso? Toda vez que eu precisar daquele conhecimento, ele já está rápido. Eu consigo falar sobre ele, eu consigo escrever sobre ele de uma forma mais tranquila e segura, porque foi recente, né? Eu tenho um conhecimento que está vindo constantemente comigo.